Secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina, Elton Zeferino, muito obrigado por nos atender aqui no SBT Meio Dia ao vivo. Bom dia, secretário. Bom dia a todos que nos assistem. Secretário, já vou começar a entrevista justamente com o que a gente estava falando aqui no SBT Meio Dia agora. O Hospital HU. Como é que está a estrutura do Hospital HU? Claro que é um hospital que é gerido pela iniciativa privada, universidade envolvida, mas a Secretaria de Saúde também acompanha os hospitais de Santa Catarina. Mostramos aqui a imagem de uma paciente com sintomas de coronavírus que disse ter ficado em um local amontoado lá, com cadeiras muito próximas, uma cama no meio do corredor. Como é que está a estrutura do HU, hein, secretário? Bom, com relação ao HU, como já foi bem colocado, ele é um hospital que ele está sob a égide do governo federal, é um hospital universitário, mas nós, enquanto Estado, o que nós fizemos foi orientar todas as portas hospitalares, sejam elas dos entes federal, estadual ou municipal, e os entes filantrópicos também, que nós temos uma grande quantidade no Estado, para que elas pudessem se organizar, especialmente no que diz respeito a pacientes de Covid. O que nós temos feito no Estado é que a gente está trabalhando com 2 fluxos separados, ou seja, aqueles pacientes que são de quadro respiratório, eles têm um determinado encaminhamento dentro do hospital, da emergência, e aqueles que são de atendimentos que são outros de urgência e emergência são encaminhados para uma outra porta de emergência, justamente para que nós não tenhamos este encontro, né, de populações que são populações diferentes, que pode estar também facilitando a propagação do contágio do vírus entre aquelas pessoas que possam estar contaminadas. Meio-dia, 1 minuto, estamos conversando ao vivo com o secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino. Secretário, a pergunta que a gente mais recebe aqui no SBT Meio-Dia nas últimas horas, nos últimos dias. A saúde pública está estruturada? Porque essa foi a orientação. Promove o isolamento social, coloca em prática a quarentena para estruturar a saúde e os hospitais. Existe a expectativa de abertura do comércio para a segunda-feira. Isso se confirma? A gente sabe que é a Secretaria de Saúde que vai dar o sinal positivo para a retomada deste que é um dos principais serviços. Isso vai acontecer, o comércio volta e a saúde está preparada para essa retomada das pessoas saindo de casa, hein, secretário? Bom, é importante a gente pontuar algumas coisas, justamente para que as pessoas tenham acesso à informação. Quando nós estabelecemos, há um pouco mais de 20 dias atrás, alguns regramentos através de um decreto estadual, para que as pessoas tivessem alguns bloqueios do convívio social, o que nós trabalhávamos era justamente nesta métrica, de além de preparar o sistema de saúde, para que as pessoas também tivéssemos um bloqueio deste contágio pessoa a pessoa, desta exposição pessoa a pessoa, para que a curva de contágio dentro do território catarinense ela pudesse ser um pouco menos agudizada. Os nossos indicativos hoje já demonstram que nós temos resultados nesta curva, e obviamente que enquanto isso nós, enquanto Estado, estamos trabalhando na ampliação de oferta de serviços à população. Nós já estamos com mais de 200 leitos novos instalados nos hospitais em todas as regiões do Estado. Ontem, inclusive, o governador, na entrevista coletiva, anunciou que está sendo finalizado um processo de aquisição de um hospital de campanha com mais 100 leitos, que vai ser instalado na região de Itajaí, com possibilidade de instalação em outras regiões do Estado. Temos, enquanto Secretaria de Estado da Saúde, mapeado 713 leitos novos, que vão ser devidamente dimensionados em todas as regiões do Estado. E o que nós entendemos é que, nesse momento, para o momento que nós estamos vivendo, o Estado de Santa Catarina está preparado. Mas é sempre importante esclarecer a população que isso é baseado numa perspectiva de casos que nós teremos, baseado também em algumas entregas que o Estado fez, aquisições e que nós estamos aguardando entregas. A população do mundo hoje corre atrás de alguns equipamentos, especialmente ventiladores. Estamos tendo, a exemplo de todos os estados, dificuldade de compra e de entrega, na verdade. Algumas compras realizadas estão sendo derrubadas, mas acreditamos sim que de uma forma equilibrada, de uma forma consciente, nós possamos aí enfrentar no que diz respeito à saúde. Com relação à pergunta do comércio, obviamente que isso está sendo debatido ainda dentro do governo do Estado, não existe uma sinalização dizendo que ele vai ou não ser liberado. O governador sempre sinaliza que nós estamos fazendo sempre uma avaliação, que é diária, entre aquelas atividades que já foram devidamente ajustadas para a retomada, com regramentos, com algumas restrições, inclusive, e obviamente que o comércio ele está demandando alguns pedidos, mas nós, enquanto processo de gestão, nós estamos trabalhando aí para que, se eventualmente ele possa ser recobrado, através de muitos regramentos, através realmente de definição. E o mais importante que nós levamos às pessoas que nos assistem é que
mesmo que eu tenha alguma atividade que ela foi retomada, isso não significa que as pessoas precisam sair de casa. Saia de casa realmente naquilo que você tenha urgência, necessidade, e o melhor local para estar nesse momento é realmente em casa. Muito bem, então o secretário colocando para a gente que o Estado está sim se preparando neste momento para um pico da doença. Que deve acontecer quando, hein, secretário? Porque com o isolamento social, com a quarentena, a curva acabou sendo prorrogada, mas ela ainda deve acontecer. É essa a expectativa, inclusive é o que diz o Ministério da Saúde, que a curva ainda deve acontecer. Para quando? E qual seria o número esperado de infectados quando esse pico da doença acontecer, secretário? Bom, nós trabalhamos, obviamente, com uma questão também de epidemiologia, que o Ministério da Saúde diariamente nos oferece algumas informações. É nítido, né, que nós teremos algumas diferenças dentro dos estados brasileiros. Temos alguns estados que já estão despontando nesta curva, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Distrito Federal. O Ceará aparece numa curva exponencial, Amazonas. Então, esses estados, obviamente, eles terão este pico de uma forma mais agudizada e mais próxima. Então, o que se prevê hoje, a partir da segunda quinzena de abril, nós teremos aí um crescimento desses casos e do número de internamentos aí dentro desses estados de uma forma muito mais ágil, muito mais rápida. O território catarinense, como nós já desde o início que foi detectada a transmissão comunitária, nós já estabelecemos alguns regramentos para a diminuição do convívio social. Nós acreditamos aí que nós teremos aí pelo menos aí uns 10, 15 dias à frente desse processo para que a gente tenha, obviamente, o aumento da nossa curva. Mas tudo isso também demanda da contribuição da população em continuar, né? Até o momento nós tivemos aí uma excelente contribuição da população, mas isso precisa continuar. Nós não podemos, neste momento, entendemos que agora podemos todos sair para a rua, que o nosso papel já foi feito. Na verdade, nós temos ainda pela frente alguns meses e nós precisamos, de uma forma conjunta, estabelecer alguns regramentos, estabelecer algumas condutas para que esta epidemia ela possa ser enfrentada dentro do território catarinense da melhor forma possível, com o sistema de saúde conseguindo atender toda a demanda que chega às nossas unidades, sejam hospitalares, sejam unidades de pronto atendimento. É isso que nós queremos dentro do território. Secretário, me corrija se eu estiver errado. Entendi então que a curva, o pico deve acontecer em 15 dias, é isso? Agora, com relação à expectativa de número de pacientes, não tem como, né, secretário? Isso, o pico ele deve começar a ter um crescente, né, na segunda quinzena de abril, nesses estados que eu disse que já estão à nossa frente. Nós temos aí provavelmente entre 10 e 15 dias, onde a nossa curva ela vai começar a crescer, mas sempre dependendo, obviamente, do comportamento populacional e sempre dependendo também, obviamente, dos estudos epidemiológicos que nós estamos aí analisando dia a dia os dados que chegam no nosso centro de operações. Secretário, no momento em que a curva acontecer em Santa Catarina, existe a possibilidade de uma nova quarentena total, a exemplo daquela que Santa Catarina começou há 20 dias? Bom, o que nós definimos dentro do território, obviamente o governador tem sido muito feliz nessa fala, é que nós, enquanto população, nós precisamos aprender a conviver com este vírus. Obviamente que, se nós tivermos detectado dentro do território catarinense, que nós temos uma curva exponencial, onde essa curva ela está me indicando que nós, em pouco tempo, teremos aí o serviço de saúde diretamente atingido com incapacidade operacional de resposta, se considera todas as possibilidades, inclusive uma retomada. Não é o cenário que nós temos nesse momento e volto a afirmar, as pessoas precisam participar deste processo, porque de nada adianta, por exemplo, nós estarmos aqui preparando toda a estrutura de saúde se as pessoas não tiverem o devido cuidado, se as pessoas não passarem, por exemplo, a utilizar as máscaras de tecido que nós recomendamos o uso, se as pessoas não tiverem o hábito de frequentemente lavar as mãos, utilizar álcool gel, procurar não se, nesse momento, retomar atividades como abraço, beijo, enfim, aquelas condutas que são as condutas rotineiras da população, de uma forma geral, e que nós precisamos, neste momento, reavaliar e readotar algumas posturas que, nesse momento, precisam ser realmente interrompidas. Secretário, a gente é muito cobrado aqui por números de recuperados. Nós aqui do SBT estamos sempre tentando trazer uma informação positiva, que traga também esperança nesse momento tão difícil. Mas o número de recuperados não é atualizado com frequência. Explica para o pessoal de casa por que isso, a gente sabe que tem uma explicação, mas gostaria que o senhor explicasse o porquê o número de recuperados não é anunciado com frequência e, mais do que isso, duas perguntas em uma.
Existe aqui em Santa Catarina pessoas que se recuperaram e que contraíram novamente? Existe essa possibilidade, o coronavírus, secretário? Bom, com relação aos recuperados, então isso é outra, é uma pergunta realmente frequente. É o que nós temos hoje dentro do território, isso é a nível mundial. Nós temos uma boa parte das pessoas que elas se contagiam, têm um contágio com a doença, elas passam por esse processo e sequer entram na rede hospitalar. São aquelas pessoas que têm um quadro gripal um pouco mais leve, onde elas acabam não frequentando o ambiente hospitalar porque não tem nenhuma dificuldade mais agudizada, e essas pessoas elas entram no processo de contágio, se recuperam, se curam e seguem a vida. Temos aquelas pessoas que estão dentro do ambiente hospitalar, e é isso que nós estamos buscando agora catalogar. Nós temos já um número de pessoas que entraram em leitos de UTI, que já progrediram para uma alta, para uma enfermaria. Nós já temos hoje registrados mais de 60 pessoas nessa situação. Estamos buscando agora das pessoas que estão em enfermaria, aquelas que estão recebendo alta. Tivemos já pessoas de UTI que receberam alta. 2 dias atrás nós anunciamos uma situação de um paciente lá da região de Itajaí, 54 anos, 20 dias de internação em leito de UTI, que recebeu alta para casa. Mas isso é muito importante as pessoas entenderem que boa parte dessas pessoas sequer procuram um ambiente hospitalar. Mas, por outro lado, também é importante a gente destacar que nós temos uma série de informações que hoje estão transitando pelas redes sociais e fazem menções a alguns remédios, especialmente a cloroquina. A cloroquina hoje ela está dentro do protocolo que está sendo ofertado pelas unidades hospitalares. Nós tivemos, no primeiro momento, o Ministério da Saúde nos indicando em alguns casos específicos. Estes casos eles ampliaram agora para a questão do uso. Tivemos um fornecimento de mais de 16 mil medicações de cloroquina que já estão distribuídas nos hospitais que fazem parte do nosso plano de contingência. Isso está sendo utilizado sim. Estamos avaliando agora, existem alguns estudos clínicos que estão sendo avaliados para que a gente possa analisar efetivamente qual é o resultado positivo dessa cloroquina, em que situação, em que dose, mas isso tudo faz parte de um momento que é o momento do mundo. Nós não conhecemos na sua integralidade essa doença, nós não temos todas as respostas, isso é fato. Temos que avaliar, por exemplo, porque dentro do estado de Santa Catarina nós temos uma população jovem, entre 30 e 40 anos, que está sendo acometida com casos graves, tivemos óbitos já envolvendo essa faixa etária. Tudo isso faz parte desses estudos que são muito dinâmicos, que são diários, e que nós buscamos obter todas as respostas. E, para finalizar, também é importante a gente dizer que, como é uma doença nova, nós também não temos essa informação de que alguém que já foi contagiado, se ele possa ser novamente contagiado. O que nos diz a literatura é que, neste momento, esta possibilidade ela é muito pequena, considerando que esta mutação do vírus que nós estamos recebendo, que estamos tendo contato nesse momento, ela ainda não teve tempo hábil de acontecer. O que provavelmente nós definimos aí para o futuro é que vai ser desenvolvida uma vacina que vai fazer uma gama de resposta para a maior quantidade dos vírus dessa categoria, mas que fatalmente nós teremos aí alguns que vão acabar escapando, que são as pessoas que são contagiadas, a exemplo que acontece aí com H1N1. Muito bem, o secretário também já respondeu então a pergunta que eu faria sobre a cloroquina. Testes estão sendo feitos, também já respondeu com relação aos casos de jovens. Infelizmente, Santa Catarina perdeu, sim, jovens, um de 34, outro de 32, os dois da região sul do estado. Vamos falar rapidinho aqui, antes de encerrar, secretário, sobre testes. Inclusive, o prefeito Jean Loureiro, recentemente, anunciou um cálculo de que Florianópolis teria um número de infectados muito maior se pegasse, por exemplo, a base do que aconteceu na China, a porcentagem de pessoas que na China estavam infectadas e que procuraram hospitais. Aplicou de uma forma genérica, só para mostrar, não que esses números são fiéis, mas com a intenção de demonstrar que os números de infectados podem ser muito maiores, pessoas que não sabem, inclusive, que estão com corona e estão por aí a disparar coronavírus a todos. Vamos lá, testes. Tem suficientes para Santa Catarina? Estão chegando? As pessoas podem confiar que esses números são fiéis que estão sendo anunciados de pessoas infectadas, hein, secretário? E o Estado está comprando ou está apenas recebendo do governo federal? Bom, nós temos duas situações que nós vivemos com relação a testes. Neste momento, o que nós estamos realizando nos últimos 20 dias são justamente aquelas pessoas, no primeiro momento eram todos os contatos ou pessoas que vieram do exterior, com pessoas que tinham sinais e sintomas indicativos da doença. No segundo momento, o Ministério da Saúde ele restringiu esta coleta quando nós passamos a ter o contágio comunitário, e essa restrição ela partiu para as unidades hospitalares e para as unidades sentinelas. O que são as unidades sentinelas?
algumas unidades de saúde espalhadas pelo território fazem frequentemente coleta de amostras ou faziam frequentemente coleta de amostras para gripe, H1N1, influenza, e elas passaram também a coletar baseados ou direcionados para a questão da Covid-19. Todos aqueles que entram em unidade hospitalar que têm sinais e sintomas característicos, também são coletadas amostras encaminhadas para o laboratório central ou para um laboratório privado que foi contratado por aquela unidade. Num segundo momento, nós recebemos, no final da semana passada, do Ministério da Saúde, testes rápidos. Na primeira remessa, 15 mil testes, que foram direcionados para a população de profissionais de saúde, obviamente para que nós tenhamos aí a retomada desses profissionais para suas atividades laborais, porque é uma força de trabalho importante. Recebemos a informação do Ministério que vai estar vindo mais uma remessa de testes rápidos, que agora esta primeira remessa ela atingiu todas as unidades hospitalares, todos os municípios com pronto atendimento. Neste segundo momento, agora nós vamos dispensar testes rápidos também lá para as unidades básicas de saúde. Obviamente que nós necessitamos de uma entrega do Ministério da Saúde para que a gente possa alcançar isso. E o governo do estado também está trabalhando na aquisição de 200 mil testes rápidos para que a gente possa ofertar dentro do nosso território. Mas outra coisa que é importante destacar para a população que nos assiste. Nós temos cerca de 7 milhões de habitantes. Nesse momento, nós temos, sim, pessoas que estão dentro do território que são assintomáticas. Aquele cálculo que foi utilizado pelo prefeito Jean Loureiro, que foi mencionado, é uma das formas de cálculo. Se nós fizermos esse cálculo inverso, nós vamos chegar a um número também dentro da população catarinense. Mas o fato é que nós temos que direcionar esses testes por um grupo populacional. Não há como se fazer testes em toda a população neste momento. E não é por uma falta de disponibilidade do governo federal ou de disponibilidade do governo estadual. É que realmente nós temos todos os fabricantes de testes a nível mundial estão sendo demandados por todos os países. Então, capacidade operacional de que eles possam nos entregar testagens em número, e aí não seria de 7 milhões, nós teríamos que ter pelo menos o dobro disso, porque alguns dos testes que nós fazemos, o paciente ele pode estar num período de janela, onde ele não tem ainda a positividade do teste, e eu teria que refazer de forma sequencial esse teste. Então, é isso que nós estamos equilibrando dentro do território, entre aquilo que o Ministério nos oferece, entre aquilo que nós já compramos e entre aquilo que o Laboratório Central também pode nos oferecer como resposta de diagnóstico de materiais que são coletados dentro das nossas unidades. Vou encerrar aqui a entrevista com o secretário de Estado da Saúde. Então, o Estado comprando mais 200 mil testes rápidos, os que estão chegando já estão sendo aplicados, as unidades de saúde também vão receber. Para fechar, secretário, como é que está a relação com o governo federal aqui em Santa Catarina, ouvindo as orientações do Ministério da Saúde? Qual é neste momento que depois de tanto atrito entre o ministro da Saúde e o presidente Bolsonaro, até mesmo as equipes de saúde do Ministério da Saúde mudaram um pouquinho a curva e a estratégia, é fato, mudaram. Agora, por exemplo, liberando cidades a voltarem à rotina se não tiverem 50% dos leitos ocupados por coronavírus. Então, como é que está a relação? O senhor vem acompanhando as orientações do Ministério da Saúde também? E para fechar, a última pergunta é 14 dias a pessoa pode se considerar recuperada do coronavírus? Para fechar, secretário. Bom, com relação, então, vamos inverter a ordem. Com relação ao tempo de cura, obviamente que nós temos um período laboral aí, que fatalmente entre 5 e 7 dias as pessoas começam a apresentar sintomas, aquelas que vão apresentar os mais severos, e até 14 dias nós temos o período em que normalmente esses sintomas eles desaparecem. Isso não é regra, é uma constatação da maioria dos casos. Alguns nós podemos avançar um pouco mais, outros poderão ter, inclusive, esse desaparecimento mais precoce. Mas, em média, nós temos aí um período de ciclo de 14 dias. Com relação ao Ministério da Saúde, nós temos que, nesse momento, reconhecer o Ministério da Saúde, através de todas as suas estruturas, tem tido uma posição muito técnica até o momento. Nós temos lá profissionais que estão imbuídos de fazer o melhor pela população catarinense. O ministro Mandetta realmente é um defensor da boa técnica de saúde pública. O que nós temos presenciado realmente é que todos os técnicos que lá têm nos abastecido com informações que são informações as mais adequadas, as mais técnicas possíveis, e obviamente que nós, enquanto Secretaria de Estado da Saúde, estamos sim irmanados com o Ministério da Saúde para que nós possamos replicar dentro do território catarinense aquilo que é adequado para o nosso território. Em algumas coisas nós podemos ser um pouco mais restritivos, isso é uma deliberação que cabe aos estados, que cabe aos municípios. Nós somos entes federados, mas, via de regra, o Ministério tem sim nos atendido muito bem e está nos orientando da forma mais adequada. Obviamente que, ao longo
deste processo, como eu disse, né, nós estamos produzindo conhecimento sobre uma doença que é desconhecida por boa parte do mundo. Temos a felicidade de estarmos passando por esse momento onde outros países já atravessaram todo esse momento nebuloso, mas é importante sim que nós tenhamos aí um ministério direcionado, um ministério que seja técnico e que nos abasteça aí com as informações que nós precisamos enquanto técnicos de estados e municípios. Secretário Elton Zeferino, secretário de Estado da Saúde, muito obrigado por nos atender nessa entrevista aqui no SBT Meio Dia. Um bom trabalho, secretário. Nós que agradecemos e recomendamos. Se puder, fique em casa. Essa recomendação, então, da Secretaria de Estado da Saúde, ainda pela quarentena, se puder, fique em casa, é o que diz o secretário de Estado da Saúde.